Eu agradeço a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder compartilhar a palavra e a mensagem do Evangelho. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, juntamente com a sua família, com os seus, onde você estiver, no livro de Atos, no capítulo 27. Eu quero falar um pouquinho sobre as tempestades da vida. As tempestades da vida. Todos nós enfrentamos na vida as tempestades. Uma hora ou outra a tempestade vem. De repente você fala, pastor, na minha vida está tudo bem. Mas você um dia pode enfrentar uma tempestade. E o texto de reflexão essa manhã é o texto aqui que Paulo, é mandado para a Itália. E nesse trajeto, enquanto está acontecendo essa viagem, Paulo quase sofre um naufrágio. Aliás, o navio ele vai a pique. E nós vamos ver a mão de Deus nessa situação. Eu quero convidar você nesse momento para ler, mas eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque eu quero nessa manhã expor o texto e você vai seguir o texto junto comigo, porque aqui eu não vou falar a minha opinião, mas nós vamos ver o que a palavra de Deus diz, amém? Então, vem comigo nessa caminhada e nós vamos aqui pedindo que o Espírito Santo ministre no seu coração essa manhã e ministre no meu coração também. Atos capítulo 27, no verso 1, diz assim: como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos e a um centurião por nome de Júlio, da corte Augusta. Agora eu quero que você leia no verso de número 7 comigo. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte a Chido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto a Salmona, e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laodiceia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Agora nós vamos lá para o versículo de número 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu quero orar com você nesse momento e nós vamos caminhar aqui nesse texto. Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos tratar aqui todo o capítulo 27. Pai querido e amado, fala conosco esta manhã, como o Senhor já tem falado, como nós podemos te adorar também, através da oferta, através do louvor, o Senhor ministra no nosso coração, o Senhor vai ministrando através do Teu Espírito Santo, e agora através da Tua Palavra pedimos que o Senhor ministre também. Eu não sei a necessidade, eu não sei o conflito de cada pessoa que me ouve nesse momento, mas eu creio que o Teu Espírito Santo, Ele trabalha de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Hoje de manhã eu quero falar de alguns princípios e atitudes que nós precisamos em meio às tempestades da vida. Todos nós, no decorrer da nossa vida, nós vamos enfrentar tempestade. A questão se nós vamos enfrentar tempestades na vida. Seja ela na área do relacionamento, financeiro, conflitos emocionais. Mas é interessante aqui que, para quem conhece a história do capítulo que lemos aqui, Paulo ele está fazendo a sua última viagem a Roma. Depois de um julgamento pelo Sinédrio, o Sinédrio entrega Paulo à justiça romana. Porque Paulo ele era um cidadão romano. E se você conhece um pouquinho da Bíblia, se você voltar no capítulo 25 e no capítulo 26, você vai observar ali que existe ali um dos debates mais extraordinários da Bíblia, de Paulo, quando ele enfrenta o Sinédrio e diz o seguinte: vocês não podem me julgar, porque eu sou um cidadão romano. É nessa viagem que eu quero tomar alguns textos para que nós possamos aqui aplicar alguns princípios no nosso coração. Esta é uma viagem, para dizer, mais turbulenta que o apóstolo Paulo enfrentou.
como Paulo passou por tantas provações, por tantas lutas, agora indo para o julgamento da sua vida, a vida do apóstolo Paulo é colocada em risco. E é interessante que a palavra de Deus aqui usa uma expressão para essa tempestade. Diz assim que um grande furacão chegou naquele barco. Furacão, naquele tempo, ele era comum. Mas não era um furacão comum. Esse furacão aqui era um furacão de grande porte. E o nome dele era Euroaquilão. Olha só o nome do furacão. Que era o encontro do vento norte com o vento sul. E naquela época os barcos não tinham a segurança que os barcos de hoje têm. Os barcos eram de madeira, movido a vela, segurança muito pequena. E o barco que o apóstolo Paulo está, ele era tomado pelas ondas, jogado de um lado para o outro. E o desespero naquele lugar, ele era tanto que a palavra do Senhor chega a dizer que toda a esperança de salvamento se foi embora. Toda a esperança de salvamento. É interessante isso. Porque de repente você está no meio de uma tempestade e você saber que toda esperança de salvamento se foi. Mas é interessante que num determinado momento, no verso de número 29, dá uma olhadinha aí na sua palavra, na Bíblia aí, diz que quando o povo está cheio de medo, uma voz, lancem 4 âncoras. E a palavra de Deus assim diz que eles oravam para que se rompesse o dia. Há momentos da nossa vida que nós vamos para o nosso leito e nós oramos para que rompa o dia. A aflição, a angústia, uma noite que você não consegue dormir. Hoje eu quero falar de 4 princípios que precisamos quando as tempestades chegam na nossa vida. Quando o vento sopra forte, quando a mazela chega sobre a nossa vida e nós achamos que o nosso barco vai afundar. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Talvez você esteja passando por isso, por um momento assim, e o seu barco está sendo jogado de um lado para o outro, o vento sopra, o furacão vem, e talvez o nome da sua tempestade não é Euroaquilão, como aqui na Bíblia diz. Você sabe o nome do seu furacão, você sabe o nome da sua tempestade que bateu na sua porta. Talvez o nome da tempestade que bateu na sua porta chama-se enfermidade. Talvez a tempestade que bateu na sua porta, um casamento desajustado. Talvez a tempestade que bateu na sua porta é o cheque especial que já estourou 10 vezes. E você vai pegando de um banco e joga para o outro banco, e pega de um banco e joga para o outro banco, e pega de um cartão, joga para o outro cartão, e você está com aquele Euroaquilão do tamanho querendo afundar a sua vida. O nome dele é gerente do banco. Cada vez que o telefone toca e o gerente fala, você treme. O seu barco fala, agora vai, agora vai, agora vai. Você gela. E parece que você vai a pique. As tempestades chegam na nossa vida. Mas o que é que mantém o barco firme no meio da tempestade? E aqui eu quero falar para você de alguns princípios para a nossa vida, para que você possa se fundamentar quando a tempestade vem. O que sustenta o barco? É interessante que quando o barco estava aqui no meio da tempestade, o texto é narrado aqui por um médico. O escritor do Evangelho de Atos, ele é um médico. E é interessante que médico ele tem essa capacidade de ser minucioso na sua escritura. Diz que o barco batia contra as rochas e diz que eles oravam para que rompesse o dia. Às vezes nós oramos para que rompa o dia. Tem noite, parece que o dia não vai amanhecer, parece que o dia não vai chegar nunca. Você levanta 300 vezes para ir na geladeira, na biblioteca, ir no escritório, ir no banheiro. Vai até contar estrelas, mas o dia não chega. Parece que não vai amanhecer, porque a tempestade é dura, ela é forte. Eu já passei por isso. Você já passou por isso. Nós estamos passando por uma tempestade global.
Nós estamos passando por uma tempestade, que nós estamos agora chamados num período de quarentena, e nesse período de quarentena, nós vamos ter aquele período de euforia. Parece que eu estou de férias, né? Você chega na sua casa, hoje não tem trabalho, parece que eu estou de férias, vamos fazer uma comida diferente hoje, vamos fazer alguma coisa. Mas de repente aquele tempo passa e vem o desânimo, porque o tempo vai passando, você não encontra mais coisa para poder levantar o seu ânimo. E de repente passa 15, 20, 30 dias e de repente vem a tristeza. Todos nós estamos passando por um momento de tempestade agora. Paulo tinha uma palavra naquele dia de confiança, e a palavra está aqui registrada. Para que você possa passar na tempestade, ele diz o seguinte: um anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo. Isso aqui é uma palavra de Paulo no meio da tempestade, que ele se comunica com aqueles marinheiros. Olha que frase. Paulo aqui, ele não está confiado no anjo, não. Nós somos nós temos um cristianismo hoje que é todo mundo confiado em anjo. Eu vi anjo ali, eu vi anjo aqui. Não, mas ele fala assim, um anjo de Deus, de quem eu sou. Paulo não é do anjo, ele é de Deus. Mas o anjo de Deus apareceu essa noite para mim e disse: não temas, porque todos vão ser salvos. Verso 37. É interessante que no verso de número 37 diz: éramos ao todo no navio 266 almas. Eu acho interessante isso que o apóstolo Paulo fala. Um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, ele me trouxe uma palavra, e a palavra é: não temas. Eu quero dizer essa palavra hoje para você. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo. Todos vão ser salvos. Não tenha medo. Qual foi a promessa do anjo do Senhor? Ninguém vai perecer, não importa o tamanho da tempestade. Se Deus está conosco, ninguém vai perecer, não importa o tamanho da dificuldade. Deus está conosco, ninguém vai perecer. Você precisa de ter esse princípio do apóstolo Paulo. Essa expressão aqui é extraordinária. Sabe que princípio é? É um princípio na sua vida chamada estabilidade. A primeira âncora que nós temos que ter na nossa vida no momento da tempestade é estabilidade. No verso 23, Paulo diz: esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo. Olha, Paulo está colocando o sujeito e o tratamento verbal da forma correta. Um anjo de Deus, de quem eu sou. Mas vos admoesto, não tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. É interessante que Paulo fala aqui, ele fala: eu sirvo, esteve comigo. Esse é um princípio que tem que ter na sua vida. Você saber em quem você crê. Em quem está fundamentada a sua fé. Onde está fundamentada a sua crença? O barco vai ser jogado de um lado para o outro. Às vezes é no casamento, às vezes é na relação do filho, às vezes é um filho que está na droga, às vezes é um vício comportamental. O euroaquilão tem nome. Ó, irmão, esse nome só pode ser nome de furacão. Não, a tempestade vai bater você e vai jogar você. E você vai poder dizer: o Deus a quem eu creio, a quem eu sirvo, se manifestou e disse: Paulo. Você poderia trocar o nome de Paulo essa noite pelo seu nome. O Deus a quem eu creio e a quem eu sirvo, disse Silas, não temas. O Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo, disse Rodrigo, não tema. Fábio, não tema. Não temas. Não temas. A luta chegou.
o furacão chegou, mas não temas. Você tem uma fé estável, estabilidade, essa estabilidade na sua vida espiritual? Quando tudo vai bem, é fácil. Quando tudo vai bem, a gente solta o barco. Nós até cantamos, né? Qual cisne branco tem noite de lua, eu vou navegando de norte a sul. E quando chega o temporal, dá aquele sopro, e aí nós podemos dizer assim: o Deus de quem eu sou, quem eu creio, de quem eu sirvo, ninguém vai perecer. A minha pergunta essa manhã é: você tem essa estabilidade na sua vida? Que você não tem que correr, você não tem que mudar de barco, você não tem que saltar do barco, você não tem que colocar o colete. Por quê? Porque o Senhor é quem te guarda. Isaías no capítulo 43 diz isso: não temas, porque eu sou o Senhor, eu te remi. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. Você tem essa âncora da estabilidade na sua vida, de você ter um Deus que você pode chamar de o meu Deus? Como é que está a sua relação com Deus hoje? Você está com medo? Não. Segundo o princípio aqui que eu vejo nessa caminhada e na jornada do apóstolo Paulo, do verso 31 e diante, ele fala o seguinte: ó, a primeira âncora é a âncora da estabilidade, você saber quem você é, quem você crê e quem é o seu Deus. Segundo, ele diz assim: se estes não permanecer a bordo, não podereis salvar-vos. Segunda coisa aqui tem que permanecer a bordo. Unidade. Sabe, irmão, na tribulação nós precisamos estar unidos. Na tempestade, a primeira ação de muitas pessoas é pular fora do barco. Quanta gente que abandonou alguma coisa porque a tempestade chegou? Quantas pessoas não abandonaram a família porque a luta chegou? Quantas pessoas não desistiram de uma empresa, de um negócio, de uma ideia por causa de um problema corriqueiro? Você conhece alguém que abandonou a igreja por causa de uma tempestade, por causa de um problema? Eu acho interessante isso. É que as pessoas no momento da luta, no momento da aflição, no momento da tribulação, elas têm a tendência de ficar longe e se afastar do único que pode trazer solução. Não. Como que eu posso ficar no meu problema longe do único que pode resolver o meu problema? Você conhece alguém que abandonou alguma coisa porque a luta chegou? Tem gente que abandona a igreja porque a luta chega. Por quê? Porque disseram para ele que se ele fosse para a igreja, ele ia ficar rico, ele ia ficar próspero, tudo que ele tocasse a mão ia ir para frente, porque ele não foi chamado para ser cabeça, ele foi chamado para ser cauda, e onde ele colocasse a planta do pé, ele iria conquistar. E é interessante que a primeira coisa que ele pega quando chega na igreja é uma gripe. Perde o emprego, a outra semana a mulher abandona ele. E aí o que acontece? Ele sai fora do barco. Por quê? Porque esse evangelho, que não é segundo os evangelhos, o evangelho diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o evangelho. A gente não pula fora, a gente não abandona. Quando a tempestade chega, temos a tendência de pular fora, mas a palavra de Paulo não foi essa. Ele fala: você precisa permanecer a bordo. Permanece, meu irmão. Luta por essa família, luta pelo seu filho, não desista dele. Luta pelas promessas que um dia você recebeu na sua vida, na sua infância, na sua juventude, frequentando a igreja com a tua família. Às vezes eu caminho, conheço muitas pessoas nessa cidade, e às vezes eu encontro uma pessoa que ela diz assim: pastor, o senhor não sabe, meu avô, ele foi isso. Meu avô, pastor, foi tesoureiro de igreja durante muitos anos. Pastor, meu avô, meu pai, foi um desbravador. Meu avô foi isso. E eu pergunto: e você, faz o que hoje?
Eu estou meio afastado. Volta hoje. Volte-se hoje para Jesus. Volta para o barco. Porque sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. Você sabe que a arca de Noé é uma simbologia de Cristo. É uma projeção do futuro, do que virá a acontecer. Em todo o dilúvio, qual era o único lugar que havia salvação? Dentro da arca. O único lugar que você vai encontrar direção, salvação, quietude, ressignificar a sua vida, escrever uma nova história, sabe o que é? É na sua relação com Deus, é na comunhão do corpo de Cristo, é junto. Todos nós precisamos de alguém. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar no barco, nós não podemos ficar contemplando o barco. Nós não podemos ficar admirando o barco. Tem que entrar no barco, o barco da salvação, mesmo que as tempestades venham muito forte. Nós podemos cantar para as crianças como nós cantamos na escola bíblica dominical, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Louvado seja o nome do Senhor, porque vai bem mesmo, porque é Jesus Cristo que nos dá segurança em tempos de tempestade. Você vai encontrar nessa sociedade pessoas desesperadas, pessoas que não têm onde se apegar, medo de morrer, desesperados, angustiados. Mas quando Cristo está no barco, vai tudo muito bem e o temporal passa. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz assim, que mesmo se o pai e a mãe nos abandonassem, Ele jamais nos abandona. Cuidado. Se agarre na mão de alguém. Você sabe que esses homens aqui no meio desse temporal, o que acontecia? Um segurava no mastro, o outro segurava na roupa do outro, agarravam no outro, segurava no outro. Às vezes nós estamos num barco e nós estamos na igreja, que é um grande transatlântico, nós precisamos nos apoiar mutuamente. Todos nós precisamos de alguém na nossa vida. Eu faço um desafio para você essa noite que está longe da casa do Senhor. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias haveriam sinais. Nós estamos vendo e contemplando os sinais de Deus no mundo. E a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volta para a casa do Pai hoje, em nome de Jesus. Presidente dos Estados Unidos, ele disse uma frase: o mundo está enfrentando o maior desafio do planeta depois da Segunda Guerra Mundial. Se isso que o mundo está passando não está falando ao seu coração, que você seja despertado hoje para uma vida com Cristo. Não, você tem um amigo para quem ligar quando a dor bate. Uma amiga quando a solidão chega. Você tem um pastor para pedir oração quando a dificuldade bate na sua vida. Família precisa dessa âncora da unidade. Um pastor amigo meu que ele falava assim: família é sempre o lugar onde nós voltamos. Porque a gente sai, apronta isso e aquilo, todo mundo esquece da gente. Todo mundo esquece da gente. Mas quando a gente volta para casa todo arrebentado, que a gente senta na mesa, a mãe chega: senta aí meu filho, toma um banho, coloca um copo de chocolate quente para a gente tomar, e a gente fica ali, e a família aquece, e a família recebe a gente de volta. Volta para a sua família, volta para a casa dos seus pais, volta para a sua família. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se arrebenta.
permaneça a bordo, meu irmão, permaneça a bordo, meu amigo, mesmo que o silvar das ondas estejam estourando os seus tímpanos, fique a bordo, em nome de Jesus. Agarra no Senhor Jesus Cristo, apegue-se a Deus, a tempestade vai passar, não temas, vai passar em nome de Jesus. O outro princípio que Paulo nos ensina aqui é o princípio da renovação. Nós precisamos de estabilidade, nós precisamos de unidade e nós precisamos de renovação. Verso 33, né? Paulo diz, hoje é o 14º dia, 14 dias, meu amigo. Não é uma tempestade de um dia, 14 dias. Pode parecer muito grande um barco no porto. Às vezes eu vou ali na São Sebastião, que existe a passagem ali para Ilha Bela. Eu gosto de ir na Ilha Bela, às vezes com os amigos ali visitar. A gente passa do lado daqueles navios petroleiros. Você fala, nossa, como que pode um navio desse afundar? Um navio, ele pode ser grande no porto. Mas aqueles navios, quando saem em alto mar, aquilo ali parece uma caixinha de fósforo. Não, é uma casquinha. A onda faz do barco o que quer. A onda faz do navio o que quer. Olha o que diz o texto. Diz que Paulo alerta para que eles comessem. Diz que todos cobraram ânimo. Quando alguém está doente, qual é o primeiro sinal de doença na vida da pessoa? Não come. A pessoa acordou, amanheceu, comeu, salvou. O primeiro sinal de vida é fome. O primeiro sinal de saúde é fome. Quando Jesus ressuscitou Talita, Jesus mandou ela dar um testemunho? Não. Jesus mandou ela ir para a igreja? Não. Não, Jesus mandou dar comida para ela, porque ela estava no reino dos mortos. Morto não come. Renovação. 14 dias sem esperança. É interessante, porque o texto diz isso. Paulo fala assim, amigos, é necessário que vocês comam, porque já é 14 dias. Não, 14 dias, quando você perde a esperança, a primeira coisa que some é a fome, a alegria, o ânimo. Por isso que nós precisamos tirar as pessoas da depressão. Sinal básico de depressão profunda, sabe o que é? A pessoa não quer comer. Ela não quer viver, ela só fala em morrer. Comeu, sorriu, está sendo curado, louvado seja o nome do Senhor. 14 dias sem comer, um barquinho no meio do oceano. Sabe qual que era a resposta daquele cidadão lá? Paulo, por que nós vamos comer? Nós vamos morrer, foi-se a esperança. Não tinha mais brincadeira no navio, porque normalmente marinheiros são brincalhões. Mas olha o que Paulo fala: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende vossa segurança. Nenhum fio de cabelo vai perecer. Há um momento na nossa quarentena que nós vamos precisar dar uma renovada no nosso ânimo. 15 dias, 30 dias. Eu estava vendo um vídeo ali de uma mulher na Itália, e ela falando as fases do isolamento. Todos nós, na nossa vida, nós precisamos de um momento que nós possamos assim dar uma levantada. A Bíblia diz assim, diz que Paulo tomou o pão, um pedaço de pão, e aqui deixa eu falar para você, não é um pão italiano, não é um pão que saiu do forno quentinho, não, é pão de 14 dias, não sei se molhado, não sei se estava mofado, eu não sei como estava, eu sei que aquele navio estava 14 dias na tempestade. Não, ele toma aquele pedaço de pão como se fosse um pão italiano. A Bíblia diz assim, que ele deu graças. Você consegue dar graças pelo pão de 14 dias? Ou você só consegue dar graça pelo filé mignon? Você consegue dar graça pelo pão com ovo e arroz?
Hã? Não, uma frita. Não, pão embolorado. Você acha que não entrou água naquele pão, naquele porão de navilho? Vocês precisam de ânimo para enfrentar essa tempestade. Ele comeu na frente de todos. O texto diz isso, que Paulo comeu na frente de todos. E o que diz o verso 33? Cobraram ânimo e se puseram a comer. Comer anima, comer reage. Comer traz alegria, e sabe o que acontece? A esperança volta, renovação da graça de Deus. Olha, vou dizer uma coisa para você, a renovação da graça de Deus vem na nossa vida. Eu acho que pela primeira vez na vida esses homens oraram. Eu quero crer que existem muitas pessoas aí que voltou a orar. Eu quero crer que tem muitas famílias aí que voltou a fazer culto devocional, que os filhos olham para o pai, e o pai não tem resposta, e o pai não sabe o que dizer para o filho, e de repente o filho fala assim: pai, será que todos nós vamos morrer? Volte para Cristo, meu irmão, hoje. A sua família está precisando dessa estabilidade, que é a renovação da esperança no coração, para que você possa olhar para o coração do seu filho e dizer: filho, o meu Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, vai nos proteger, vai guardar o nosso coração e vai nos transitar e caminhar em triunfo no meio dessa tempestade. Não é difícil orar pela mesa farta, mas pela mesa falta é muito difícil, irmão. Só tem aquele pão de 14 dias. Você dá graças aí pelo vestido repetido, carimbado que você tem. Puxa, você vai na festa já 3 vezes com esse vestido. Você consegue dar graças por esse vestido de três festas, né? Porque tem muita gente que não gosta de repetir roupa em festa. Tem a esposa de um pastor amigo meu, que ele fez um exercício muito legal. Ela fez um exercício muito legal no meio da igreja, que as mulheres tinham muita preocupação, mas eu vou com esse vestido, todo mundo vai me ver com esse vestido. Ela tinha um vestido muito lindo, e ela foi na festa com aquele vestido top. E aí de repente ela foi na festa, repetiu o vestido umas 5 vezes, o mesmo vestido. E aí ela estava tentando mostrar para as pessoas o seguinte: às vezes nós ficamos preocupados com as pessoas, mas nós esquecemos das coisas que nós temos, o que Deus tem feito na nossa vida. Porque não tem dúvida, não, é assim mesmo que acontece. Às vezes vai ter que repetir o vestido, às vezes vai ter que repetir o sapato, às vezes vai ter que trabalhar com a mesma roupa. Às vezes Deus vai multiplicando o que nós temos e nós vamos ficando egoístas. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. A sobra do nosso guarda-roupa, a sobra do nosso armário, a sobra da nossa sapateira abençoaria uma multidão de pessoas em volta de nós, que se alegrariam com as nossas sobras. A palavra de Deus diz assim, que eles oraram, agradeceram e recobraram o ânimo. Recobre o ânimo essa noite. Recobre o ânimo essa manhã. Recobre o ânimo essa manhã. A palavra de Deus diz assim, que 2 discípulos a caminho de Emaús iam caminhando e eles estavam completamente desanimados porque Jesus havia morrido. E a Bíblia diz que Jesus começou a caminhar ao lado deles e eles não sentiram nada. Sabe o que aconteceu? Eles chegaram numa aldeia chamada Emaús. E naquela aldeia, a Bíblia diz que eles estavam como que os olhos fechados. Mas diz que quando Jesus partiu o pão e deu graças, diz que lhes abriram os olhos. E Jesus desapareceu. Mas essa história dos 2 discípulos a caminho de Emaús, ela é extraordinária. Porque há um momento que os discípulos, um olhando para o outro, eles falam assim: porventura, não aquecia o nosso coração enquanto andávamos com Ele pelo caminho? Jesus, Ele é especialista em aquecer o nosso coração.
Que nessa noite você possa falar assim: Senhor, aqueça o meu coração. Nessa manhã, aqueça o meu coração, Senhor. Sopra a tua graça no meu coração essa manhã. Jesus, ele é especialista em levantar o caído. Quando Jesus ressuscita, Jesus sabia que Pedro havia negado, Pedro havia abandonado, Pedro havia desistido, Pedro tinha voltado a pescar, mas Jesus, ele fala assim: vocês vão e diga para os discípulos, e especialmente para Pedro. Olha como que Jesus, ele é especialista em aquecer o nosso coração. E a quarta coisa que eu quero falar para você, para a gente finalizar aqui essa história, é a âncora da realidade. O verso 41 ao 44 diz que o vento os leva. Diz assim que o navio bateu em rochas, largando amarras do leme, né? Não é isso que diz o texto? Do 41 a 44, olha o que diz o texto aí, ó. Eu quero ler aqui para você ver. Olha aqui, ó. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel. Mas a popa abria-se com as forças da onda. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que ninguém fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou esse intento e mandou que os pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram a salvo. O texto termina dizendo assim: e foi assim que todos se salvaram. Quanto eram todos? Não, o texto diz: todos se salvaram. Pegaram a mensagem: no meio da tempestade, todos vão se salvar. No meio da mensagem, todos vão se salvar. E no fim da mensagem, aqui do verso do capítulo aqui 27, e foi assim que todos foram salvos. Alguns dizem assim pela razão. Outra encrenca, rachou no meio, ficou imóvel, a popa abriu, soldados, vão matar todo mundo, ninguém vai se escapar. A razão dizia: solte, não, vamos nos jogar na água, vamos tentar ficar flutuando aqui até aparecer um outro navio. Não, a fé diz: confie em Deus. Não pule do barco, amigo. A fé diz: confie em Deus. O Deus que os manteve 14 dias, é o Deus que manterá você vivo para cumprir a promessa da sua palavra. Está tudo calmo na sua vida? Dá uma olhada na âncora da sua vida, como que está. Pastor, esse coronavírus chegou aí, eu estou garantido. Eu tenho patrimônio, eu tenho lastro, eu vou para um canto, depois que passar tudo isso eu volto para a cidade. A minha pergunta é: como que está a âncora da sua vida? A âncora da unidade, a âncora da estabilidade, a âncora da realidade. Como que está isso na sua vida? Está tudo calmo? E você está passando por uma tempestade? Como que está aí o princípio da unidade? E da realidade? De você crer que Deus ele fez esses homens passar por uma tempestade de 14 dias. Eu não sei quanto tempo vai durar essa situação, mas uma coisa eu sei: vai passar. Porque o Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo vai nos sustentar, vai sustentar a igreja, vai sustentar a sua família. Eu quero que você, essa manhã, possa dizer assim:
Eu quero na minha vida a âncora da unidade. Eu estou precisando de alguém que segure minha mão. Eu não posso pular fora do barco. Às vezes a razão diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou sair fora desse casamento porque no outro casamento vai ser melhor. A fé diz, não pule desse barco. Às vezes você fala assim, não, eu vou abandonar tudo, eu vou seguir agora a minha carreira solo aqui, eu não quero depender mais dos meus pais, eu vou pular fora do barco. A fé diz, mantenha-se no barco. Tenha fé, porque o Deus de quem eu sou e quem eu sirvo, tem falado no meu coração, está trazendo paz no meu coração nesses dias conturbados. Sabe por quê? Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que você possa se voltar para Jesus hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai querido e amado, nessa manhã nós queremos nos colocar diante da Tua presença e pedir a Tua graça, pedir o Teu favor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir que o Teu amor poderoso possa alcançar cada coração. Existem pessoas nessa noite que talvez estão distantes do Senhor, que não tem onde firmar a sua confiança, não tem onde se agarrar. Mas que esses corações hoje, contrito e quebrantado, possam voltar para a Tua presença, porque a Tua palavra diz que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Se existe alguém, ó Pai, querendo pular fora do barco, não, que essa pessoa possa voltar, e que essa pessoa possa crer que existe um Deus poderoso, amoroso, que sempre nos acolhe e nos restaura. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida.